Oi, Gabriel. A minha vida sempre foi repleta de muitos fenômenos espirituais. Tive problemas desde a infância, espirituais na minha família, com a minha mãe, com meu pai. Tive problemas com meu irmão e tudo isso fazia com que eu fosse em busca de recursos para poder ajudá-los. Eu mesmo, particularmente, com 8 anos de idade, eu já era dirigente de uma facção do budismo e já frequentava vários lugares, sempre com essa mente eclética, procurando aqui e ali alguma coisa. Mas por problemas familiares, eu acabei tendo que me envolver um pouco mais profundo. Foi quando eu fui buscar toda essa gama de informações que eu vinha adquirindo, tanto na Umbanda, na Quimbanda, como no budismo, como no cristianismo, como no islamismo. Fui pesquisando tudo que eu podia, né? Entrei em várias ordens ocultas para poder chegar. E finalmente o conjunto de tudo isso me levou a deparar com pessoas que tinham pânicos, depressões, ansiedade, angústia, e eu queria de alguma forma ajudar. E o conhecimento espiritual em si só não ajudava. Então eu acabei partindo também para o lado holístico, onde eu parti para regressão, hipnose, a orientação espiritual, fazendo alguns tipos de terapia. Então isto vem desde praticamente que eu me lembro me enfiado nesse mundo espiritual desde os 8 anos. Fui para a aeronáutica, fui militar, fui professor, fiz outras atividades, até que finalmente escrevi meu primeiro livro, que é o Ecletismo Básico, e a partir daí eu comecei a fazer orientações espirituais. A missão, eu acho que todos nós, num determinado momento, esbarraremos com ela. E é um chamado que vem a qualquer momento por qualquer pessoa que esteja de alguma forma interagindo ou predisposto a servir aos propósitos de Deus. Um abraço. Olá, Luz Guia. A sua pergunta de fluido vital e ectoplasma, se seriam a mesma coisa, em parte sim. A diferença é que quando você fala de fluidos vitais, você tem a energia que o corpo gira por si só, que é a bioenergia. Você tem a energia vital propriamente dita, e você tem, inclusive no fluido vital, vai estender-se até a aura. Então o fluido vital ele tem um amplo espectro, enquanto o ectoplasma é especificamente um material gasoso, muitas vezes meio que gelatinoso, que serve como cobertura ou como roupa do espírito quando ele está fora do corpo. Então, aquele momento em que você está sonhando e que seu espírito está fora do corpo, ele está utilizando o ectoplasma. O fluido vital poderia também estar contido no ectoplasma, mas são duas coisas que podemos entender diferente, porque o fluido envolve vários aspectos, inclusive a energia vital, e o ectoplasma é só o material de cobertura do espírito. É o nosso corpo que nós usamos quando nós dormimos ou quando nós desencarnarmos, nós continuaremos existindo dentro desse corpo de ectoplasma. Ok? Oi, Luz Guia. A sua segunda pergunta sobre apometria. Normalmente, as sessões apométricas elas devem ser feitas no número mínimo 4 vezes, 4 sessões. Por quê? Porque ao você trabalhar os corpos internos, ao você trabalhar o desdobramento dos corpos internos e você aplicar os recursos energéticos da apometria, o corpo sempre precisa de um pouco mais de reparo. O normal de uma apometria é pelo menos 4 sessões, mas há casos em que, por exemplo, dependendo do tipo de problema, uma sessão bastou. Mas o número médio que deveria ser é de 4 sessões no mínimo, e também não precisa de ser mais do que meia dúzia ou talvez 10 sessões, principalmente se for no mesmo problema. Agora, como você vai fazer apometria para tratar de assuntos diferentes, pode-se variar de 4 a 10 sessões, mas 4 sessões é de bom tamanho para resolver vários tipos de problemas. Oi, Fátima. Dentro da apometria, desenvolvida pelo Dr. Lacerda, visou-se principalmente
o acesso ao registro acástico, onde a pessoa sofreria ou passaria, né, por desdobramentos do corpus, e esses desdobramentos levariam a níveis vibracionais mais variados possíveis. Assim sendo, quando você está recebendo uma sessão de apometria, realmente irá ocorrer uma expansão da sua mente, os próprios corpos irão se desdobrar e, consecutivamente, você poderá e terá visões do passado, tanto de vidas anteriores como da infância, ou como talvez de algum antepassado, não necessariamente da sua vida passada. Mas a apometria sempre promove esse tipo de visão, esse tipo de contato com os registros acásticos, seja o mental, seja o cósmico. Então sim, você pode ter várias visões durante uma sessão de apometria, inclusive informações de vidas passadas, ou fazer uma regressão durante a sessão de apometria. Oi, Tiago, tudo bem? Existem várias formas de nós entendermos a palavra despertar. O despertar normalmente significa uma expansão da consciência. Você, quando desperta o estado de consciência, significa que você ampliou o seu território visionário. Ou seja, você passou a ter uma percepção de mundo além dos olhos físicos, com a mente e com o espírito. Então, o despertar significa estar em contato com planos superiores, com planos paralelos. E como é que nós sabemos quando nós estamos despertos? Todas as vezes em que nós pressentimos ou que nós sentimos energias que não são convencionais. Por exemplo, se você tivesse contato com o vento, ou contato com a chuva, ou contato com algum tipo de elemento físico, você estaria usando o órgão sensor normal, que é do corpo físico, que é o sentir, que é o perceber pelo próprio tato, pelo próprio auditivo. Agora, quando nós despertamos a consciência, nós passamos a ver o oculto. Então são aquelas coisas de ver vultos, de ver pontos de luz, de sentir o que uma pessoa está sentindo, de ter informações sem ter recebido essa determinada informação. Então despertar também não é nada assim de iluminação. Nós despertamos todas as vezes que nós percebemos o que está além do físico, ok? Oi, Fernanda, tudo bem? Todas as vezes que nós temos uma mediunidade, como você está dizendo que você incorpora e não abre os olhos, esta mediunidade ela é chamada de mediunidade mental. Para que a própria energia ou o próprio guia faz com que os olhos fiquem fechados? Para que tenha mais facilidade de agir de forma mais inconsciente possível. Os médiuns umbralinos, que hoje em dia quase não existe mais, eles mantinham os olhos abertos, mas eles estavam praticamente também inconsciente, que nem quando você está com muito sono, muito cansado e abre os olhos e está vendo e não está vendo, né? Mas com o passar do tempo e pelo aperfeiçoamento da espiritualidade, o médium cerra os olhos. Quando ele cerra os olhos e ele é envolvido pela entidade, como você é uma médium, então eles mantêm os olhos fechados e de preferência nem force abrir, porque quando você está com os olhos fechados, você é guiada pelo inconsciente e sua força triplica e a capacidade de auxílio também triplica. Então, como os tempos mudaram desde 1952 e entrou a era dos médiuns mentais, a própria mediunidade, os guias, os seres maiores, encontraram este caminho de como ter o médium na sua posse sem precisar domar ou dominar o seu cerebelo. É através do fechamento dos olhos. Com isto você faz todo o procedimento mediúnico, tal qual um médium de olho aberto, sendo umbral ou astral, faria. Mantenha seus olhinhos fechados, deixa fluir,
Apenas fique passiva e deixa fluir. É em função do tipo de mediunidade que você tem. E é uma característica para dar o melhor funcionamento da máquina enquanto ela está sobreposta pela entidade. É normal, ok? Oi, Maria Amélia, tudo bem? É normal quando nós vamos relaxar, e o banho sempre é um elemento relaxante, né? À medida que a água vai caindo na coroa ou no chakra pineal, vai ocorrendo um relaxamento, uma descontração natural do nosso corpo. A água, ela relaxa os músculos, penetra nos poros e relaxa o organismo de uma forma em geral. Então, quando você está nesse estado de relaxamento, a tua mente sofre um estado alterado. Ou seja, você passa a entrar em contato com energias além da terceira dimensão. Então, músicas, sons, vozes de pessoas, tudo isto ocorrerá neste momento de descontração. É equiparado como se você tivesse incorporando ou incorporada ou saindo do seu próprio corpo durante esse tipo de terapia, que é o banho. Todo banho é uma terapia. Tanto que existe o eufuror, né? Que é o banho programado aí pelos chineses para que você fique numa banheira com algumas pétalas de plantas, de rosas ou de outras plantas, e ali você imerge, submerge, relaxa e ocorrem desdobramento, visões extrasensoriais, percepções extrasensoriais. Então quem faz isso é a descontração que a água provoca no seu músculo, e tudo aquilo que está armazenado no teu corpo, que a gente chama de formas ideoplásticas ou ideoplasmáticas, elas começam a aflorar da mente. Então vem sons, músicas, pessoas falando, às vezes visões, clarões, cores. Deixa rolar, deixa continuar, toma teu banho e deixa fluir, que é tudo normal e muito bom. Oi, Aimee. Falando em quarentena, realmente nós ainda vamos continuar por mais algum tempo ainda, sob guarda, sob proteção, sob cuidados, porque esse processo virótico que de alguma forma tomou conta da sociedade ainda continua existindo. Nós sabemos que esse vírus ainda está se propagando, e o que acontece? Como isto foi uma atitude humana, um erro humano, uma consequência humana, isto tornou-se uma depredação. Ou seja, o ser humano, tendo se descuidado e utilizado, conforme consta na história, que nós ainda temos muita aspa sobre isso, que vieram dos animais, dos morcegos, dos cachorros, de todos aqueles animais que a China tinha o hábito de comer, e são vírus pertencentes a esses animais que não se manifestavam, e de repente eles se tornaram latentes. E hoje eles estão latentes. Então o que faz a espiritualidade? Ela entra no combate, no ajuda, na proteção dos seus filhos, dos seus protegidos, e ocorre toda uma mobilização espiritual, mas que tem que respeitar devido ser um quadro físico. Nós estamos diante de uma depredação, de um ataque virótico, de um processo em cadeia que pode levar ainda muitas pessoas ao sério. Então, como nós nos cuidamos neste período? Se você tem alguma fraternidade, algum centro, alguma pessoa que você conhece, interage com ela. Por exemplo, liga para o teu sacerdote, para o teu pai de santo, seja qual o nome que você vai dar a ele, né? O seu protetor, o seu parceiro espiritual, e com ele você interage mentalmente. Nós estamos num período de interagir à distância. É lógico que hoje um passe não teria problema nenhum, desde que a fraternidade que for cuidar siga as regras de proteção da pessoa. Porque você vai a um lugar para tomar um passe e não vai sair de lá com um Covid. E não há como. Passe é uma coisa presencial, é uma coisa que se toca, é uma coisa palpável, a pessoa toca uma na outra. Então tem que haver um resguardo. Nessa hora, as entidades espirituais não sofrem nenhuma sanção. Eles estão todos trabalhando, eles estão todos com a gente, estão todos se mobilizando para nos proteger, mas infelizmente nós estamos diante de um quadro material denominado depredação. Descuido do homem,
obra do homem, consequência do homem, problema do homem. E as entidades só tentam ajudar. Liga para o seu parceiro espiritual, para o seu pai de santo, para o seu sacerdote, e ele te manda um passe à distância. É o momento dos passes à distância. Ou vá a algum lugar que seja mais isolado e que você possa chegar, tomar um passe sozinha, com os cuidados devidos, e depois seguir teu caminho. Não é a hora de nós enfrentarmos esse sistema depredatório, porque ele é hostil, ele é ofensivo, e se nós descuidarmos, sofreremos grandes problemas. Um abraço.